Oi, estamos de volta? Deixa eu Estamos, só ver não estou te vendo. Ah, agora aqui. estou. Érica, perdão, você está me ouvindo Ah, perfeitamente? sim, sim. Meu celular ele é velhinho e daí ele precisa ficar no ventilador para funcionar durante as lives. Eu fiz um teste Entendo. agora para ver se ele. Eu liguei o ar para ver se ele ficava bom, mas ele não aguentou, não. Eu só vou só colocar aqui a legenda para as pessoas saberem que é você que a gente está falando. Sim. Obrigado, gente, que está chegando. Caímos, mas voltamos, tá? Ó, a Carol Tayane me ajudou muito lá na conferência, organizando meus livros. Carol, minha gratidão eterna. Carol é nossa colega de profissão. Sim, advogada. Legal, Carol. Seja bem-vinda. Ajudou uma irmã nossa como se tivesse ajudado Uhum, todos nós, gente. Vocês negros nunca vão entender, vocês que são brancos nunca vão entender isso. sim. Érica, você tocou num ponto maravilhoso. Maravilhoso. Eu sempre usei meu black. Eu vou te contar Uhum, depois uma história sobre eu sempre usei meu black, sempre usei meu cabelo de diversas formas, né? E daí, por muitas vezes, eu sou de 81, bem mais velho que você. É, a Olha, gente não ela tá na tinha, comissão. Uhum, a gente a não Carol. tinha uma, a gente não tinha uma, é, a gente não tinha uma, a gente não tinha, não se sentia protegido nem pelos nossos familiares. Porque o que eu tô querendo te dizer é que se eu tivesse meu cabelo black, ou se eu Uhum, tivesse de dread, ou se eu tivesse com qualquer diáspora vivendo na meu cabelo, a gente não ia arrumar emprego, os pais da gente iam brigar. E hoje em dia a gente tem um momento diferente, né? A gente vê muito essa coisa de transição capilar. E daí, Érica, foi ótimo você ter tocado nesse assunto, porque a gente recebe denúncias perante a comissão de empregadores falando justamente isso. Com o nosso cabelo não vai ser aceito, que a sim. gente teria que colocar ele de determinada maneira. Fala sobre isso na perspectiva do direito do trabalho, por favor, de como que você vê, do que você acha que a gente precisa se respaldar, denunciar. Conta, por favor. Sim. Eu, como advogada trabalhista, então recebo, né? Às vezes dou consultoria sobre isso, que empregados me procuram. Doutora, o patrão quer para eu alisar meu cabelo. E aí, o que que eu faço? Então eu recomendo para ela que não, né? O cabelo dela é uma identidade dela e ela tá lá não por causa do cabelo, ela tá lá porque ela é competente, foi capaz e o emprego dela é por causa disso. Vamos dizer, se é por causa de ser vendedor, não foi por causa do cabelo dela que ela entende? E é mais ou menos. É um pouco difícil, Érica, porque é um racismo estrutural, né? Eu passei pela transição capilar, então tem dia que eu tô de amor com meu cabelo e solto ele, gosto da juba mesmo, então nem aí. Assim, como eu sempre criei defesas, então eu não tô nem aí para o que o povo tá falando, né? Vou e vou mesmo, já chama atenção mesmo. Imagina, 1,80 já chama atenção sem querer, né? No Maranhão. Então, solto o cabelo quando eu quero, quando eu tenho vontade. E é isso, né? É Sim. A respeitar Carol a está falando uma coisa dignidade. também aqui muito interessante. Não é só o cabelo, né? A nossa forma de se vestir incomoda. Na verdade, Carol, tudo nosso incomoda. Nosso nariz, Sim, nossa boca, nossos olhos, nosso lábio. Mas a forma de vestir também, né, doutora? sim. A no- A nossa cor influencia como é que a sociedade vai nos ver, né? Se Sim. a gente for num restaurante, se nós somos pretos, a gente é tratado de uma forma. Se vamos numa loja, é tratado de uma forma. É sempre assim. Quantas vezes eu não já fui seguida em loja? E eu acho que por isso que eu parei de comprar em roupa em loja de departamento. Há mais de 5 anos eu compro minhas roupas pela internet. Chega, eu não sei o que é ir numa loja e comprar uma roupa, sabe? Eu Sim. cansei dessas coisas e eu compro pela internet. Se não der, eu pego, troco e pronto. Vou no correio, eu acho muito mais fácil ir no correio trocar, se não der, do que ir numa loja de departamento aqui, só isso. Sim, o racismo machuca muito a gente. É o que eu falo sempre. Uma das características do racismo é dizer onde a gente pode ou não pode estar presente, né? Se aquele lugar a gente pode ter acesso a ele ou não. Eu quero que estou desabafando aqui com vocês, gente. Vocês imaginam uma advogada que
sabe dos seus direitos, ela evita lojas, porque ela sabe que a gente entra na onda do racismo, daí se a gente for denunciar, o Estado vai ser mais racista ainda com a gente. Quando a Carol fala que a nossa forma de vestir incomoda, eu evito, doutora Érica. Eu não tenho terno preto, evito comprar ou qualquer coisa, porque se eu for trabalhar de terno preto ou de qualquer outra O senhor é situação... segurança, né? Se o senhor tá todo de preto, o senhor é Eu deixo segurança, o de senhor é ser garçom. advogado, eu ganho Sim. diversas outras... Não só segurança, eu viro motorista, empregado, qualquer coisa do gênero, menos advogado, Pois independente é, as da... pessoas não reconhecem que nós podemos ser advogados, né? Não, que não Exatamente. reconhecem que podemos ser juízes. Quantas vezes a gente não vê relatos que a juíza negra tá lá e a pessoa, eu quero falar com a juíza, com o Exatamente. juiz, principalmente o juiz, né? E ela, não, sou eu. Ah, você é juíza? Né? Já fala com essa indagação. Outra coisa que aconteceu quando eu vim de Fortaleza, essa viagem marcou. Meu esposo estava fazendo fisioterapia e eu estava acompanhando ele e a fisioterapeuta falou assim, você tá viajando? Eu falei, sim, eu fui para Fortaleza. Ela, na inocência, tu foi comprar roupa, né? Aí eu, não, meu amor, eu fui lançar meu livro lá. Eu sou advogada. Imagina, porque só imagina essas situações, só porque eu sou negra, eu ia para lá de chinelo, já até porque não era um momento de eu estar trabalhando, né? Então ia à vontade. Eles querem E ela, sempre controlar a nossa imagem, né? sim, É um exercício diário dele no colocar nesses lugares que eles acham que a gente tem que estar e que a gente não sim, pode furar a bolha, né? sim. E a gente vem para mostrar que isso é possível. Nós temos privilégios, né? Porque fizemos uma faculdade, já passou a metade da população. Sem Somos dúvida. advogados, tem uma profissão, já passou a outra metade da população. Então, somos negros com privilégios que somos desrespeitados o tempo todo, apesar desses privilégios. Né? Sem dúvida, Érica, sem dúvida. A gente, perto da grande massa da população negra, falo aqui do Maranhão, que tem 76% de negros, Sim. nós batemos no teto aí, né? Conseguimos adquirir privilégios, mas esses privilégios, por vezes, não são... Os nossos irmãos veem na gente, né, na nossa representatividade, a gente consegue influenciar outros negros e negras, mas em relação a racistas, eles ainda insistem. Gente, quero agradecer a presença de todos que estão presentes, Carol, o nosso grande defensor, doutor Yuri Costa, defensor público da União, presente aqui na área. Érica, eu quero passar a palavra para você, para a gente lançar esse olhar. Você é uma criadora de conteúdo, uma digital influencer, você Oh, meu Deus. trata de marketing jurídico, e eu falo sempre que a pouca quantidade de seguidores que eu e você, que a gente tem, é muito sobre esse olhar que as pessoas têm sobre as pessoas negras, né? Para vocês terem uma ideia, gente, a Djamila Ribeiro, essas pessoas não têm nem 1 milhão de pessoas na conta no Instagram, gente. O que é o privilégio da branquitude é tão grande que, por mais que a gente se esforce, que a gente trabalhe, que a gente demonstre toda a nossa sabedoria, ela ainda é vista com mais aspas por causa da nossa cor de pele. Daí eu queria passar para você comentar muito sobre esse seu trabalho, sobre as barreiras ou adversidades. E a gente também não está aqui só para falar de racismo e de negritude, não. A gente está aqui para falar de direito também. Apesar de ter o direito, deveria ser todo ele racializado, assim como a economia, como a política, como toda a subjetividade, porque a gente entende, né, Érica, que o Brasil, o atraso, a gente só vai se livrar disso nesse país quando a gente limpar essa sujeira toda que colocaram para debaixo do tapete. Ela está aí. Sim. Como o Manuel Soares falou aqui, o Manuel Soares, apresentador e repórter do Fantástico, ele esteve aqui segunda-feira no Diálogo em Pretitude. O máximo que a gente pode fazer, né, é levantar o tapete e mostrar a sujeira. Mas são as pessoas que trabalham em cima dessa anomalia, dessa patologia que é o racismo estrutural, institucional, individual, que precisam fazer essa limpeza. Me conta um pouquinho mais do seu trabalho, da sua vida, de como que você faz para superar todas essas barreiras, por favor.
Bem, lá no Instagram eu tô com 2.000 e alguma coisa que eu não lembro, porque números não são muito importantes para mim, né? Porque eu gero conteúdo todo dia, comecei a fazer live, fazer, postar no IGTV, ou seja, eu uso todas as ferramentas que são possíveis, mas como você falou, o nosso crescimento não se compara com uma pessoa branca. Às vezes ela postando só besteira, ela consegue ter um alcance enorme. E a gente postando conteúdo todo dia, um conteúdo que é para a sociedade, a gente não consegue acompanhar. E por causa da cor, sim. E influencia também nas relações de emprego. Eu lembrei agora, Eric, que a gente também recebe aqueles comentários da relação de emprego. Ah, aquela macaca, nas descrições quando a gente vai ler a peça, né? Aquela macaca, aquele negrinho, né? Sempre com adjetivos pejorativos. Ah, preto quando não entra suja na entrada, suja na saída. Então, assim, são coisas que machucam, né? Machucam muito. E a gente precisa combater. Eu vou continuar fazendo conteúdo, sim. Agora eu lancei o Diário da Vez, que é um boletim eletrônico. Já estou 2 meses fazendo esse boletim eletrônico. O de julho fechei ontem, já está pronto. Então, dia 1º já está no site disponível. Eu lancei um site onde eu escrevo, tem uma parte lá de blog, eu faço os meus artigos, eu faço uma produção de conteúdo fixa no meu site, porque foi uma das minhas lives foi exatamente essa, né? Quais ferramentas para alavancar o seu negócio? E eu resolvi investir num site, porque o Instagram ele não é nosso. O Facebook ele não é nosso, o LinkedIn não é nosso. Vai que acabe de uma hora para outra, né? Então, o site você precisa ter o seu material, o seu portfólio, o seu conteúdo lá. Então, foi uma decisão minha. Eu investi num site agora, nessa época de pandemia, e organizei a maioria dos meus conteúdos que eu já produzi no Instagram lá. Comecei a criar o canal do YouTube, que eu já disponibilizei uma das minhas lives que eu fiz com a doutora Vanessa, que a mãe dela está aqui, a Bitinha Soares. Já coloquei no YouTube e assim eu vou gerando conteúdo. Um conteúdo vai para várias redes de várias formas. E é desse jeito, criando conteúdo mesmo, produzindo, estudando muito, né? Porque não é uma coisa que eu inventei. Então, me baseio nos livros, vou ver vídeo, vou ver decisão. E é isso, produzindo conteúdo para gerar esse engajamento, gerar esse conhecimento para a sociedade de uma forma simples, né? Porque a gente vê na nossa pirâmide lá, na nossa pirâmide social, principalmente aqui no Brasil, o homem branco ocupando as presidências, as chefias, aí vem a mulher branca, aí vem o homem negro e a mulher negra tá na base de tudo. Então eu Exatamente. preciso me destacar mais ainda, né? Eu não tenho que ser boa, eu tenho que ser maravilhosa no que eu faço, entendeu? Exatamente. A gente, Abdias do Nascimento chama isso de o peso da cor, né? Que a mulher Sim. negra carrega. Fala pra gente de marketing jurídico, ensina o que é isso, explica pra gente. A gente tem advogados aqui, a gente está na OAB. Essas lives ficam salvas aqui no memorial. Daqui a 20, 30 anos as pessoas vão ver que a gente já estava falando isso. 2 advogados negros, uma negra. Conta pra gente o que é isso, o que seria marketing jurídico. O marketing jurídico é exatamente esse marketing, né? É você se vender. Você é advogado, nós somos advogados. Nós não podemos falar, eu sou a melhor advogada. Ah, desculpa, sou a melhor advogada. A gente não pode fazer isso, né? É vedado pelo nosso código de conduta, mas nós podemos nos posicionar. Então eu comecei a falar, eu primeiro criei uma persona, né? Quem eu quero alcançar com as minhas publicações? Qual é o meu público-alvo? Então, isso tudo faz parte do marketing jurídico e essa produção de conteúdo é voltada para isso. Então, eu sei quais são a minha faixa etária preferida, que é de 24 a 34 anos. É saber olhar essas métricas, né? A maioria, 60% do meu público são mulheres. Então, eu venho falando principalmente do direito das mulheres, do direito à amamentação, do direito ao descanso quando está grávida, porque eu sei que o meu público é esse. Então, esse é um marketing jurídico, você vê o que o seu cliente precisa, o que a sociedade está precisando, entendeu? E você produzir o conteúdo. Isso é um marketing jurídico. Ver as dores do cliente e você poder ajudá-lo de alguma forma. Se ele te contratar, ótimo, né? Porque você está ali falando do seu trabalho. Se prosperar cliente, beleza, né? Vier fechar contrato, ótimo.
mas você está lá produzindo. E pode ser dúvida de outras pessoas. Eu sei que um dos posts meu mais curtido foi um que eu fiz recente dos 8 livros que todo mundo deveria ler. Meu Deus, teve um alcance enorme. Porque eu acredito que os livros, eles são uma fonte riquíssima de inspiração. Então a gente aprende muito com os livros. E os meus livros eu gosto de riscar, de grifar, coloco o clipe, porque assim, ali é o meu momento, eu e o autor. Parece. Sem dúvida. Fantástica a apresentação. Gente, eu vou falando aqui com as pessoas que estão Uhum. aparecendo. A, a Maiara, obrigado pela presença. A Carol, né? Eu já falei ela falando aqui, né? A gente tem que Ó, a Maria evitar certos Isabel, espaços. a Maria Isabel, ela é do Doméstica, das Sindicadas Domésticas, estiveram comigo no lançamento do livro. A minha tia Fátima, a vez que acabou de entrar, bichinha. Oi, Gente, Isabel. agradeço, Eu viu? acho que é a Tô. Isabel que teve comigo também em um evento, que eu não estou lembrado agora, que são tantos eventos, mas eu acho que foi ela que me passou algumas informações. Boa noite, Maria Isabel. Uhum. Obrigado pela presença. A Cleidiane Santos Rodrigues. Gente, está todo mundo aqui falando. Érica linda, realmente, ela é linda. Ai, gente, muito obrigada. Leonina, né? Nem gosta de elogios. Nossa voz ativa. A Angélica também está presente. Meus livros também possuem minha Uhum. identidade. Angélica, depois vamos conversar sobre seus livros. A minha ignorância não conheço ainda. Assim como eu também não tenho ainda o livro da Érica, que eu sou obrigado a ter esse livro. Em Tem breve que ler. terá. Não, quando acabar aqui a live, a gente já vai para o WhatsApp para combinar aí de eu comprar esse livro. Érica, eu queria te passar a palavra, queria saber se você queria falar de algum assunto específico para te passar a palavra, para você poder demonstrar o seu conhecimento. Mas eu queria que você falasse bastante aqui, é, o seu livro, do que ele fala, né? Qual foi a sua inspiração. Família Verde está chegando aqui toda na área, viu, Érica? Que Muito massa. bem, família Verde. Tem que estar assim mesmo. Muito obrigada. Isso. A minha E inspiração no isso, fica à livro vontade. foi exatamente a família da Bitinha, né? A família da Bitinha ela é muito unida com a minha família. E ela, um dos filhos dela é juiz, o marido é oficial de justiça, e as duas filhas são da área da educação. E a mais velha começou a escrever livros. Então eu sempre estava com ela no lançamento do livro, estava com ela ajudando nessa parte de estar lá com ela, né, na feira do livro e tal. E eu estava terminando a minha pós-graduação em Direito do Trabalho. E eu resolvi entrar num site que foi publicado um dos livros dela. E tinha lá, a sua tese, o seu TCC pode virar livro. Peguei, eu falei, gente, por que não? Mandei, eu falei assim, mandei e não esperava. Aí quando foi dia, vamos dizer, lá para outubro, 10 de outubro, eu recebi um e-mail, uma carta de aceite, que o meu livro tinha uma relevância muito grande para a sociedade brasileira, que ia entrar na área da sociologia do direito, e se eu queria publicar o livro, que já estava tudo acertado. E assim, foi uma alegria imensa, porque eu tinha mandado, e eu fui ver à noite meu e-mail, eu nem esperava. Quando foi umas 11 horas da noite que eu vi o e-mail. Eu falei, gente, isso aqui é fake. Aí eu fui ver tudo, gente, meu TCC vai virar livro. Meu TCC vai virar livro. Meu TCC... Então, aquela alegria, e sendo que foi aceito também por outra editora. Então, foram duas editoras querendo publicar meu livro. Aí eu escolhi a melhor dos direitos autorais. Fiquei com a editora Apres. E aí, lançamos o livro. Essa foi a minha inspiração da família da Bitinha, que eu tenho muito a agradecer. Minha mãe também. Minha mãe é Fala o nome da bibliotecária. sua tia. Não, eu tô dizendo a Bitinha, entendeu? A Ah, Bitinha, a família da Bitinha. A minha mãe é bibliotecária por formação pela Universidade Federal do Maranhão, então eu fui criada com livros. Então, assim, eu tenho uma estante de livros porque, assim, sempre foi um hábito e prática ter livros em casa, de ver ela lendo. Até hoje eu vejo ela lendo. Então, assim, lançar um livro foi só, vamos dizer, a cereja do bolo. Foi para fechar esse ciclo, um ciclo que eu estava encerrando. Então, eu terminei a pós-graduação, lancei um livro. fantástica, maravilhosa.
uma referência aí para as advogadas negras, para os advogados negros Sim. aqui. Carol Tayane, eu lembrei de você na reunião que você falou da Érica Verde. Eu falei que eu já conhecia a Érica virtualmente pelo trabalho de criação de conteúdo que ela... Mas eu lembrei, sim. Érica, conta pra gente como que está o cenário atual desses direitos dos domésticos no Brasil. O que você achou da PEC? Demorou 10 anos aí transitando, né? 10, 12 anos Sim. transitando. Como eu já falei aqui, com alguns direitos reconhecidos, mas a gente queria e quer muito mais e vai lutar por isso. Eu preciso agora da sua opinião, já dei a minha. Não, é uma luta constante, né? Os direitos eles são violados. Empregados que dormem no trabalho e não têm direito à hora extra, né? Porque se você tem lá direito a 8 horas extras diárias, 44 semanais, e você dorme no emprego e depois desse horário permitido você continua trabalhando, você tem direito à hora extra. Então a gente precisa principalmente desses pontos. Alguns direitos não são regulamentados. Carteira assinada a gente vê muito que não é assinada. E sabe o que acontece muito aqui, Eric? Que tem muitos empregados domésticos, como não tem carteira assinada, tem Bolsa Família. Então, eles pedem para o empregador não assinar a carteira porque eles não querem perder o benefício da Bolsa Família, sendo que a carteira assinada com FGTS é muito melhor para ele com os direitos garantidos, né? Só que convencer esse trabalhador é difícil. E às vezes aceita, não, é porque é conhecido, é lá do interior, vai trabalhar comigo, mas quando esse empregador sai, não, o patrão que não quis assinar minha carteira. É culpa dele, sendo que foi insistência do empregado fazer isso. Então acontece muito isso aqui no Maranhão. Principalmente que é um dos estados que mais recebe Bolsa Família. E isso é preocupante. Isso é muito preocupante. Porque são direitos que são violados o tempo todo. Salário, FGTS que não é depositado, carteira assinada, hora extra, adicional noturno, entendeu? Passando a pandemia, já fica aqui o convite. Acho que a gente teria que fazer um evento, alguma coisa em relação a essa população, né? Ela, em sua grande maioria, é negra, né? Representada Mulheres, por mulheres e mulheres. crianças, né, adolescentes, Exatamente. assim. Exatamente. E a gente precisa fazer algo voluntário, né? Como a gente já faz na comissão, para levar essas pessoas essas informações, né? Essa informação que você passou agora, eu escuto muito, muito, muito. Não assino minha carteira, que é melhor eu ficar com Bolsa Família, quando na verdade ela vai ter uma segurança muito maior com a carteira dela assinada. Caso ela perca aquele direito, ela vai adentrar com até a aposentadoria, né, Eric? Que a gente vê que quando é que a gente não sabe quando é que vai. Direitos, né? Uma Sim. série de direitos. Até quando ela sofrer qualquer Um tipo de acidente de violência, trabalho. ilegalidade dentro do seu cotidiano, né? Sim. Sim. E daí acaba abrindo mão de direitos. Érico, você está fazendo agora também a pós em gestão pública. Conta um pouquinho para a gente dessa história, dessa experiência, como que está sendo, como que você pensa em aplicar isso na sua carreira digital, assim, eu tenho de influenciar. Eu tenho um tio que é político, né? Então, assim, eu sempre fui muito influenciada pelas pessoas que me cercam. Então, eu resolvi, e eu tenho uma participação política aqui no bairro, no Patraque. Então, eu sempre participei de eventos da prefeitura, de ações, de cursos que a prefeitura promove aqui. Então, eu resolvi fazer gestão pública para poder me trazer mais esse conhecimento da administração pública, entendeu? Como é que as mulheres podem agir na gestão pública, como elas podem influenciar. Então, eu penso exatamente isso, né? Não me candidatar, porque eu não vejo isso, eu entrando na política nesse sentido, mas entrando com políticas públicas. Olha, vamos fazer um projeto de lei nesse sentido? Podemos pensar nessa questão, nesse sentido da gestão pública mesmo, como a mulher pode ser atuante no poder público. Eu entendi. E como que você vê essa questão da gestão pública aqui no nosso estado, em referência existe mulheres comandando essa demanda, essas pautas? Se você se identificou em alguém, ou você viu justamente que tinha uma ausência em relação à mulher negra, advogada, nessa temática, como que você vê esse cenário no momento atual, por favor?
Érica, é só perceber os assessores dos deputados e vereadores, né? A maioria são homens, são brancos, e é preciso a gente ter representatividade. É preciso nós estarmos também nesses lugares de decisão, nesses lugares de poder, porque quando a gente tem um lugar diverso, tanto o magistrado, o judiciário, todos os poderes, a advocacia, a jurisprudência, as leis, elas refletem isso. Nós precisamos ter negros também lá nesses espaços, porque nós somos esquecidos. Somos quase 50, o quê? 60% da população brasileira e não, a gente precisa estar brigando por cota, precisa estar brigando por espaço, precisa estar brigando por um monte de coisa, sendo que a gente precisa disso, entendeu? E eu fico indignada com essa ausência, né, dessas políticas públicas voltadas não só para a mulher negra, mas para o negro em si. E eu sou a favor, sim, das cotas. Eu acho que precisa ter essa igualdade. A gente sabe que não é igual, né? Quem é da periferia não vai ter a mesma condição de uma pessoa que estuda no COC, por exemplo, uma pessoa branca. E a gente precisa ampliar esse leque de oportunidades. Porque se a gente. Eu fico assim, é preciso a gente ser antirracista só nas redes sociais. É preciso a gente contratar pessoas negras. Será que a gente promove as pessoas negras? Será que essas pessoas negras elas participam de programas de desenvolvimento de sucesso? Quantas pessoas negras estão no nosso time de liderança da nossa marca? Né? Então, esse poder antirracista ele tem que passar das redes sociais. Eu não posso ser só antirracista no Facebook, no Instagram da vida. Né? A gente tem que usar esse poder da caneta não somente no teclado. Antirracismo é colocar em prática, né? É a gente Sim. trazer para o mundo real essa possibilidade de direitos, de deveres, que é o que eu falo da diferença do Brasil e dos Estados Unidos nessa manifestação, que eu costumo sempre falar aqui nas lives, é o branco. A gente aqui no Brasil, a gente tem um branco que nega o racismo. Se a gente for chamar de racista, então você perde logo a amizade, toca na fragilidade deles. Eles negam o racismo e também não ajudam, né? Não ajudam Ajuda. na nossa temática. Eles não fazem com que a gente tenha um protagonismo no lugar de fala. A gente não tem aqui brancos igual nos Estados Unidos fazendo corrente na frente da polícia para impedir a gente, nem sendo 80%, 90% das nossas manifestações. Eu tenho certeza que se eu e você, a gente sofrer por racismo, a gente for se manifestar, a gente só vai ter as palavras. Ah, não, é mimimi. Porque quando a gente fala é mimimi. É uma questão que dói em nós e é mimimi, é vitimismo. E não é, gente. Dói muito. Né? Exatamente. Érica, eu queria saber de você, você falou que trabalha bastante essa questão política lá no seu bairro, né? Como que você acha que pode chegar políticas principalmente para o homem e para a mulher negra? O que você acha que falta aqui em São Luís? Qual é a sua perspectiva? Você é advogada, pós-graduada, já está na segunda pós-graduação. Como que é a sua visão adentrando trabalhando de maneira na prática em relação no cerne desses problemas? Mas em questão da advocacia ou em questão social? Não, eu só citei da advocacia por você ser advogada. Como que é a sua análise? Eu acredito que a gente poderia investir no empreendedorismo. Né? Ensinar essas pessoas a abrir a sua própria empresa, ensinar a recolher os impostos certos, a ter uma marca, ter essa presença digital. Eu acho que precisamos atuar nisso, né? Se quem quiser atuar com turbante, por exemplo, que é muito da questão negra, é uma boa fonte de renda, o crochê. Então, assim, investir nesse pequeno, nesse microempreendedor, principalmente nos bairros, para gerar renda. Não entendi. Você acha que teria que ser racializado isso? Por mais que a gente implantasse uma política pública de empreendedorismo, a gente teria que ter uma específica para o povo preto? Qual a sua opinião, por favor? Não ser específica para o povo negro, né? Até porque empreendedorismo deve surgir de todos nós. A gente não, aqui no Brasil, a gente não é ensinado a empreender. Não é ensinado a ter o nosso próprio dinheiro. Então,
Normalmente, quando a gente se forma, e aí vai passar no concurso público? Não vai. Então a gente já se acostuma com isso, né? De a gente ter essa renda do governo, de ter essa verba da aposentadoria. Então, e por que a gente não tem o nosso próprio dinheiro? Por que a gente não faz o nosso próprio material? Entende? Então, nós precisamos ensinar isso às pessoas, principalmente da classe C, da classe D, empreender. Olha, vamos empreender, vamos abrir o teu negócio. Vai ser melhor do que o Bolsa Família, que é R$ 60 por mês. Bora, você pode ganhar mais dinheiro, entendeu? Perfeito, perfeito. Entendi perfeitamente. E a gente falou desse negócio. Você tem opinião sobre o Black Money? Você acha que é necessário? Acho que a gente tem que trabalhar muito essa Dinheiro questão. negro. Precisamos trabalhar muito, né? Porque já que nós ganhamos pouco, então a gente tem que trabalhar o triplo para ver se a gente consegue situar ali um dinheiro bom, né? Sim, sim, Eu acredito nisso. sim. Érica, eu abro a palavra agora para você. Se você tiver algum tema, alguma temática, a gente já vai bater aqui. Tá quase batendo 1 hora, mas a gente vai ficar mais um tempinho, porque teve um probleminha na nossa Sim. primeira parte. Eu queria que você desse sua opinião. Como que a advogada Érica Verde, a escritora, a digital influencer, está enxergando essa tensão racial no mundo todo? Se isso te afeta, e daí você já fica aberto aqui a pontuar o que você quiser, não só desse assunto, Sim. mas de qualquer coisa que você tenha aqui a falar para o nosso público do Diálogos de Pretitude. Érica, o mundo está aí mudando, a pandemia veio para termos um olhar diferente. Nós não podemos mais aceitar atitudes como essa, entendeu? De racismo, de preconceito. Estamos em pleno século XXI, as demandas poderiam ser outras. Brigar pelo saneamento básico na rua tal, brigar e não brigar porque o outro chamou no jogo de macaco, por exemplo. São coisas assim que eu vejo, gente, isso já passou, isso já era para ter superado. Precisamos evoluir com uma vacina para o Covid, por exemplo. Pensar em tecnologia, pensar em ensinamento, pensar como é que aquela pessoa lá do meio da Amazônia pode ter acesso à saúde com qualidade. Então, assim, são. Lógico que vai me incomodar. Incomoda muito, porque eu fico imaginando assim, e se fosse eu do outro lado do mundo, será que poderia ter sido eu morta? Será que eu poderia levar um tiro? Ou aqui, até aqui mesmo, né? Porque a cor da minha pele, ela faz nós morrer, entendeu? Então a gente precisa pensar, refletir, crescer nesse novo normal, né? O nosso novo normal, ele precisa que nós evoluímos essas questões. A gente não pode aceitar e a gente vai brigar mesmo, colocar a cara no mundo mesmo, brigar por causa disso. Érica, como é que você lidou com o racismo sua vida toda? De criança até chegar advogada? Ou você teve uma passagem tranquila, ou você sentiu dificuldade, se você teve que enfrentar barreiras, se tem algum caso específico que o professor Silvio Almeida, ele fala que ele tem na tese dele, né, em que eu e você, por sermos negros, e você negra, a gente nasce várias vezes durante a nossa Sim. vida. E geralmente tem casos de racismo que faz com que a gente dessa nova renascida. E eu queria saber de você como é que foi, desde a infância até a realização dos seus sonhos, até a sua conquista na faculdade, até a sua pós-graduação, como que você percorreu esse caminho, se você teve que criar suas armadilhas para escapar disso tudo, ou se você já teve uma estrada mais tranquila, sua família empoderou você. Queria que você fizesse um aspecto disso tudo, aproveitando que sua mãe está aí presente. Uhum. Eric, assim, eu sempre tive uma família muito estruturada, né? Pai, mãe, dentro de casa, conviver até a morte, o falecimento do meu pai. Então, acho que influencia muito também no que eu sou hoje. E nós somos seres muito religiosos aqui, somos frequentantes do Santuário Nossa Senhora de Nazaré aqui no Quatrá, que promove o CIR. Então, sempre fui muito engajada com as questões da igreja. E eu acho que eu não sabia quando era racismo quando era criança. Na verdade, a gente não se falava disso. Quantas vezes falaram, eita, teu cabelo é ruim,
ah, teu cabelo é de bombril, só que eu não imaginava que isso era preconceito. Assim, eu sempre fui uma mulher muito forte, né? Forte por causa dessa questão da religiosidade. Eu sempre tive fala, porque como eu era da igreja, eu era coordenadora de grupo. Então, mesmo com 12 anos, eu já coordenava um grupo. Então, eu sempre estava com momento de fala. Então, eu sempre estava falando, eu sempre estava interagindo. Então, eu não percebia que isso era racismo. E quando eu olho agora, eu falei, poxa, eu sofri racismo quando era criança, eu sofri preconceito. Só que eu sempre me empoderei, né? Eu sempre corri atrás. Eu sempre fui líder de turma, na verdade. Desde a escola até na faculdade, eu sempre fui líder de turma. Então, assim, como eu tenho um vozeirão, quando tava bagunçando, eu dava logo um grito. Epa, bora prestar atenção no professor e pronto, entende? E ia na coordenação e fala, eu sempre tive esse bom diálogo com os meus professores, com diretores. Então, assim, até hoje, quando eu vou meu irmão estudar lá, meu sobrinho, irmão sobrinho, vamos dizer assim, estudar na escola, o povo ainda me conhece porque eu sempre tive essa presença firme na escola, na faculdade. Quando fez o Selma, eu estudava no Selma da Coma. Quando o Selma da Coma fez aniversário, normalmente eles fazem aniversário, faz bolo, tem banda. O primeiro pedaço que o reitor deu foi para mim, de uma Ó, universidade enorme. E eu fiquei assim, pra mim, gente, por quê? Porque era assim, eu ia brigar mesmo, se o professor tava faltando, eu que ia lá brigar, era material o professor que entregava para mim. Então, assim, eu sempre fui uma mulher forte, empoderada, né? sim. E minha mãe, como ela veio do interior, fez 2 faculdades públicas, trabalhava, ganhava mais do que o meu pai, eu também tive isso na minha casa, né? De empoderamento, de ter o meu próprio dinheiro. Então, quando eu era mais nova, já vendia suquinho com minha irmã, já vendi comida típica, nessa época de São João, arroz com chá. Então, assim, eu sempre fui criada nisso, de ter o meu próprio dinheiro, de... Eu sempre tinha dinheiro. Eu lembro quando eu era na escola, eu que sempre pagava o pastel, porque eu sempre tinha dinheiro. Como a gente tinha a prática de sempre viajar em setembro, no feriado, então eu sempre tive cofre diário, então eram coisas que faziam parte da minha vida. Então, como eu sabia que eu ia viajar em setembro, eu guardava durante todo o ano meu dinheiro para eu viajar. Então, eu gastava com as coisas que eu queria nessa minha viagem. Era pouco, era tipo R$ 50, R$ 100 naquela época, mas para mim era muito dinheiro, era meu dinheiro e eu que tinha guardado, entendeu? Então, eu fui criada desse jeito, de ser uma mulher forte, de, apesar de eu não ter referências negras na minha época, que eu fico lembrando assim, quem eram as negras que eu olhava? Porque os negros que eu olhava era a faxineira, era a empregada, era o motorista, era o preso. Na série eu não tinha referências de mulheres de poder, né? Então, quando você vai crescendo, quando você vai entrando na faculdade, que você é apresentado às novas leituras, que você é apresentado ao povo negro, que ele também tem o seu poder, tem a sua, vamos dizer, tem a sua. Ai, me fugiu a palavra. Faz parte da cultura e é tão importante quanto nós vamos abrindo a mente. E é exatamente o que eu falo para as pessoas que convivem comigo. Olha, isso pode ser uma questão racista. Vamos debater sobre isso. Indico livros de pessoas. Eu sigo vários aqui no Instagram de vamos ler negras, vamos ler mulheres, entrando nessas outras linhas para que a gente possa se unir, né, e espalhar também esse conteúdo para as Viver as outras nossas pessoas. perspectivas, né? Que as coisas sejam vistas de nossa maneira, né, Érica? Sim, Érica, a gente está batendo aqui quase nas considerações finais. sim, sim. O tempo voa rápido pra caramba. Já tem 40 minutos essa parte, mais quase minutos de outra. Eu queria ouvir de você como que nasceu essa Érica Verde, essa advogada tão poderosa que a gente fica admirando pela internet, que a gente enxerga. Como que o direito entrou na sua vida? Como que você faz uso dele hoje em dia? Qual que é a sua perspectiva também para o futuro de nós, advogados, advogadas negras? Por favor, sua opinião. O direito surgiu porque, assim, eu passei em alguns vestibulares quando eu estava no segundo ano ainda, né? Então, eu Chique! passei para gestão pública, eu passei para química, passei para biblioteconomia, passei para comunicação social, que eu fiquei muito tentada, né? Porque eu nunca gostei de falar, né? Vocês perceberam? Nunca gostei de falar. E eu queria fazer muito comunicação social. E minha mãe vai fazer direito, que aí tu vai falar, tu vai atrás desses direitos das pessoas menos favorecidas, desfavorecidas. E eu entrei no direito, me formei em 2015 pela Universidade Selma.
Só que, ao mesmo tempo, eu estava fazendo bacharelado em ciência e tecnologia na UFMA, porque a pessoa não é normal, fazendo cálculo e direito ao mesmo tempo. Só que, lógico, eu não dei conta, eu ainda cheguei a fazer 1 ano e meio de BCT, que é bacharelado em ciência e tecnologia, e eu já estava fazendo estágio, já estava no 7º período de direito, ou seja, na parte final, e eu começando outro curso. E eu vi que cálculo, nesse sentido, não era para mim. Deixa os cálculos só dos honorários mesmo, calcular a aposentadoria, que fica bem mais fácil. Aí eu abandonei lá na UFMA e continuei aqui no SEUMA. Então, desse jeito, entrou no direito. Eu não tenho... Minha mãe é professora bibliotecária, meu pai era servidor, então, assim, eu não tenho advogados na família do meu ciclo próximo, né? Nesse 1º, 2º grau. Então, foi, vamos dizer, a primeira advogada daqui de casa. Da família, né? Que interessante isso. Eu tenho pais advogados, Érica, por isso que Hã? eu tenho pais advogados, por isso que Ah, já foi meio que por uhum, osmose, né? Essa coisa do direito. Mas é mais legal ainda quando a gente tem essa descoberta que a pessoa consegue furar uma bolha, às vezes científica, que tem dentro de casa, porque geralmente a gente quer ser o que pai e mãe é, né? E quando a gente tem sim, essa força de vontade, você, pelo que conta, tem uma família muito estruturada, então isso te sim. permitiu com que você pudesse fazer essa escolha de maneira saudável, porque é que eu te passo aqui um relato. Você sabia que a maioria das pessoas da nossa cor, elas não escolhem esses cursos. Elas escolhem cursos mais fáceis, justamente por elas não se sentirem representadas. Eu me lembro Sim. quando eu passei para comunicação na UFMA, que só quando eu estava dentro da UFMA, acho que no 2º ou 3º período, que eu falei assim que eu ia estagiar, né? Eu já ia estagiar, fazer alguma coisa. Eu falei assim, gente, mas peraí, quem que tem de repórter ou de alguém negro na comunicação? Naquela época, eu terminei colégio em 99, 2000 eu estava na UFMA. Eu olhava assim, gente, tem o Heraldo Moreira, tem a A Glória Glória Maria, Maria, acabou, não tinha mais ninguém. Hoje em dia tem mais, né? Hoje em dia tem um número a até legal. Maju. A gente, apesar de ser um número que a gente acha que só preenche cota, e daí eu acho que é mais racista ainda, porque nós somos 54%, a gente liga a TV, igual o Spike Lee falou, parece que a gente está na Dinamarca, porque só tem um. Sim. Então isso é mais racista ainda, porque usam irmãos nossos para justificar uma não aparência de racismo, que aquilo não seja racista. Então, isso, quando eu me dei por conta, eu falava assim, gente, eu não vou chegar. Só tem dois, eu não vou conseguir. E o mundo, o racismo, ele é tão silencioso que ele faz isso, né? Como você falou na infância, a gente sofre a violência, a gente nem sabe. Porque o racismo é essa normatização. É a gente nem perceber que coisas Fica tão estejam... normal que a gente nem percebe que estão nos machucando. Exatamente. E daí, Érica, eu passo aqui a palavra para você fazer suas considerações finais. O tempo passa rápido, o assunto fica gostoso, o papo é interessante. Eu já chamo você para a gente estar aqui numa segunda edição. Eu passo as palavras, as considerações para você falar aquilo que eu possa não ter deixado, que a gente tem esquecido, pode estar aí no seu roteiro. Fica à vontade que a palavra é sua, doutor. Eu começo fazendo um lançamento, um convite, né? Eu quero que nós, pessoas negras, nos conectamos no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, em todas as redes sociais, para que a gente crie esse laço, né? Nesse laço de representatividade. Nós falamos tanto disso nessa live, então que a gente possa criar esse laço de representatividade. Então nós vamos abraçar os nossos iguais, como e há inúmeros, Érica, a gente sabe que há inúmeros talentos pretos espalhados pelo Brasil e que não aparecem. E nós, como operadores do direito, muito de nós atuamos em instituições, em empresas importantes. E nós precisamos dessa visibilidade e credibilidade. Então, pessoas, vamos nos conectar. Pessoas amarelas, vermelhas, brancas, todos os outros também são bem-vindos, simpatizantes são bem-vindos, de fazer esse elo conosco. E cabe nós a empatia, usar os princípios constitucionais e ter um novo olhar sobre essa pessoa negra. Eu quero agradecer, Eric, você, em nome da comissão, em nome da UAB, por ter me convidado. Foi uma honra bater esse papo aqui
contigo. A gente vai abrindo olho, vai abrindo caminhos e a gente já vai pensando em outras ideias que a gente pode colocar em prática. Eu fiquei muito, muito feliz, a todas as pessoas que participaram, a minha família e principalmente. E é isso, gratidão. Muito, muito, muito obrigada. Doutora, a honra e a alegria é toda nossa. Esse espaço aqui é seu. Eu já faço aqui o convite para que você, se não puder integrar a nossa comissão, isso daí é uma coisa da sua vontade, que você, se quiser assumir uma coordenação para tratar de direito do trabalho, para tratar de marketing, porque eu acho que o seu trabalho inspira muito as pessoas, sabe? E eu não tenho dúvida, desde a história desse país, desde quando sequestraram os nossos primeiros irmãos lá nas praias da África, que é nós por nós. Sim. É muito difícil chegar alguém e abraçar nossas ideias, seja empresa, sejam colegas. Geralmente, nós fazemos esse aquilombamento, a gente cria um carinho. Desde quando eu vi você, a Carol falou de você na comissão, falou, não, mas eu já sigo ela na internet. Porque é meio que uma obrigação nossa, né? Não que seja uma obrigação, mas fica sendo um dever, assim, a gente cria uma empatia, a gente quer que a pessoa da cor igual a nossa, que ela acenda, essa né? bolha, né? A gente quer que isso resplandeça, que o nosso trabalho seja reconhecido. A gente tem muito para oferecer na sociedade. A gente não quer aqui jamais entrar em conflito com a OAB. A gente quer enriquecer a OAB com os nossos saberes. O seu trabalho que você ia fazer, que a OAB perdeu a oportunidade, era você que estava enriquecendo a OAB com o seu trabalho, não ao contrário, né? O que a gente geralmente faz é pagar a nossa mensalidade, mas você estava ali fazendo de maneira voluntária um enriquecimento, um engrandecimento daquilo que serve para toda a sociedade. Sim. Nós, negros, a gente não quer supremacia racial, pelo contrário, a gente quer igualdade, que a gente encontra muita dificuldade hoje em dia. Talvez se fosse uma pessoa branca tratando de um outro tema, teria um espaço que eles ainda não conseguem conceder a gente. Mas a gente vai brigar muito, viu, Érica? A gente vai brigar muito. Vamos fazer um lançamento na OAB? Vamos, sem dúvida. A Carol, a gente já tinha falado com a Carol, quando tiver o nosso primeiro evento, quando a comissão tiver o nosso primeiro evento, a gente vai tratar disso aí, a gente vai se manter o contato de fazer esse lançamento, sim. Entendeu? E foi até palavras do doutor Tiago, que estava lá em Fortaleza. Doutora, vamos levar esse lançamento para a OAB. Só que aí veio a pandemia, né? Não teve visibilidade, então pode ter passado no esquecimento, né? Sim, então já fica aqui marcado esse nosso compromisso, da gente ter uma reunião com o nosso presidente, com a diretoria da OAB. Não só você por ser negra, mas todos os advogados, todos os advogados, a gente tem que ser acolhido espaço. Na nossa casa, né? É uma obrigação, é o que eu falo. A gente que enriquece a OAB. Um livro é um manancial de conhecimento. É uma fonte que todos devem beber. E eu não tenho dúvida do quão brilhante deve ser o seu livro. Doutora Érica, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Tá? Perdão aqui por qualquer coisa. Esses papos ficam gostosos, a gente se atrapalha, vai falando de qualquer coisa aqui fora do tempo. Mas muito obrigado. Não se preocupe, não. Eu conto com você em próximas lives, quem sabe já no Pode mês contar. de julho, tá? Você prepara aí sua palestra, prepara um tema. E a comissão está de portas abertas. O que você não se sentir acolhida na OAB ou em qualquer sistema amplitude jurídica, pode me procurar pela nossa comissão na OAB. Pode também me procurar particularmente. Eu sou também presidente da Comissão de Igualdade Racial da Abracrim. É como eu falei para você, a minha missão é empretecer esses lugares. Então, se eu pudesse ser um elo, um mecanismo que você use para seu trabalho brilhar, para que o seu conhecimento, que a sua inteligência, a intelectualidade que você tem possa adentrar nesses espaços, eu vou estar aqui sempre para ajudar você. Tá bom? Eu agradeço, Érico. Muito obrigada. Fico até emocionada, né? Nada, imagina. Eu que fico agradecido, feliz. Gente, estou encerrando. Você quer falar mais alguma coisa, Érica? Não tem nada para falar, não. Só emocionada. E é isso. Eu vou estar aqui para ajudar também a comissão, a empreitar, né? Como você fala, para que a gente possa ter direitos também. Sim, direitos a gente tem que empretecer todos os lugares,
Aqui são 76% de negros no estado. Em nenhum lugar que a gente vai achar 76% de negros. Mas a gente sabe onde a gente está, né? Nos lugares mais pobres, nos empregos mais baixos, na invisibilidade, né? Nos presídios, a Sim. gente limpando os lugares, mas a gente quer Servindo café. servindo café, exatamente, mas não é isso que a gente deseja. A gente deseja o protagonismo no lugar de fala, né? A gente precisa citar autores negros. A gente que trabalha com direito do trabalho, a gente tem que citar a Érica Verde nas nossas petições. A gente tem que citar o livro Ah, dela. Érica, sabe o que que eu descobri? Que o meu livro Poxa, está no Senado Federal. Descobri é. nessa pandemia pesquisando o livro. Tá lá para Ah, ser que alugado. maravilha! Que maravilha! Que esteja aqui na nossa Assembleia Sim. Legislativa, que esteja na nossa Câmara. Vamos trabalhar Tô por isso, vendo, tá, Érica? tô vendo como entrar na biblioteca Benedito Leite também. Já tinha mandado uns contatos, só que não me responderam, bora ver. Conta com a gente. Quem sabe eu posso ajudar você, fazer os contatos. Sim, E a gente tem que estar, Érica. É fundamental estar, é necessário. Entendeu? Sua sim, voz tem que estar nesses lugares. Muito obrigado. Tem em mim um irmão para a gente batalhar por isso junto, tá, Érica? sim, muito obrigada. Tá? Gente, muito obrigado a todos presentes. Quero aqui agradecer Cleidiane, a Tenho Aretusa, orgulho de doutora você, Érica, os negros Adriana, são. doutora Ai, gente, muito Carol, obrigada pelas Fátima mensagens. Verde, Roberto Meus parentes estão Cerqueira, aí tudinho, ó. É Fátima, é Idenê, é Laís, é minha mãe, é Mauro, a meu Maria de namorado. Ribamar, Bibi Duarte, a A Ildenê dona Verde, Isabel, do Maria sindicato. Isabel, A verdade, minha muito obrigado. gratidão, viu? Ela sempre está comigo. Que maravilha. Eu já vou adicionar ela também para a gente trocar uns papos, uns assuntos. Gente, encerra a Boa noite. 29ª edição do Diálogos de Pretitude. Uma honra estar aqui com a Érica Verde, uma mulher poderosíssima, belíssima, em todos os Obrigada. sentidos. Muita gratidão por esse espaço, por ela ter compartilhado todo o conhecimento dela aqui com a gente. Essas lives vão ficar salvas aqui no Instagram da OAB. A gente também passa para o YouTube, se a Érica permitir depois, vou perguntar para ela. Ah, já está permitido. Já dei minha autorização. Pode. Ótimo. E, gente, se cuidem. A gente está aí numa pandemia terrível. Esperamos que esteja acabando. E boa noite. Um ótimo final de semana para você, tá, Érica? Para E o você meu também. celular você tem, fica à vontade para a gente Divana, ter que entrou contato. agora. Um beijo, um cheiro. É da Comissão da Mulher que viajou conosco para Fortaleza. Que pena que entrou agora, mas vai ficar salvo no IGTV e você assiste depois a live. Exatamente, fica à vontade. Gente, boa noite, Érica. Beijos, muito Boa noite. obrigado. Eu que Final de agradeço. semana. Obrigado por Até esse a momento. próxima. Até a Tchau, meu povo. próxima. Boa Júlia, a gente noite. está aí junto de novo, hein? Já prepara essa Sim. palestra. Tá bom? Tchau, Boa noite, gente. gente. Tchau, Boa tchau. noite.